Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Olha só, eu quero estar hoje iniciando com você uma nova série de estudo bíblico. Nós vamos continuar com os estudos de Deuteronômio, mas às quintas-feiras eu quero trazer aqui para você uma nova jornada para a gente começar a caminhar com vídeos talvez até um pouco mais curtos, com temas específicos. E eu quero inaugurar esse projeto trazendo para você aqui uma série de vídeos falando sobre o tema Meu Espírito, Minha Responsabilidade. Esse tema ele está inspirado em um curso que você pode fazer, inclusive naquele aplicativo bíblico chamado YouVersion Bible. Eu gostei muito desse devocional e eu gostaria de compartilhar isso com você. Claro que eu vou estar aqui fazendo algumas adaptações, trazendo um pouco isso para o meu entendimento bíblico, aperfeiçoando um pouco de acordo com a minha visão, mas eu tenho certeza que esse conteúdo também vai abençoar a sua vida grandemente. Esse devocional, ele vai tentar mostrar para você que é importante você assumir a responsabilidade pelos pensamentos que você tem, por aquilo que cerca a tua mente, por aquilo que governa o teu espírito, e você vai ver que isso vai te ajudar no seu dia a dia, evitando com que você tropece, que você caia em fracassos e principalmente melhorando o seu relacionamento com Deus. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Só que antes de iniciarmos aqui o nosso conteúdo, eu quero aqui fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Então olha, dá uma pausa aqui no vídeo, faz aqui a tua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E também na descrição deste vídeo você vai encontrar o endereço para você poder seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai ter aí as mídias sociais de Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e também os podcasts, que são mensagens diárias que eu tenho publicado, ideais para que você já comece aí o seu dia ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar aqui o nosso estudo bíblico, fazendo aqui a apresentação de alguns conceitos. Bom, os dois primeiros conceitos que eu quero alinhar com você aqui qual a diferença que existe entre alma e espírito. Algumas pessoas ainda fazem confusão sobre isso. Então, para facilitar aqui e ser bastante prático e didático aqui na nossa apresentação, eu vou trazer aqui para vocês uma explicação que é dada num site chamado respostas.com.br. Eu vou deixar inclusive aqui o link dele na descrição para você. E lá ele traz aqui bastante de forma simples e objetiva o significado dessas duas coisas. Primeiro seria alma. Alma, ela é a personalidade individual da pessoa. E o espírito é a parte da pessoa que está ligada a Deus. Isso em linhas gerais, né? A alma, então, é aquela parte que forma a nossa personalidade. A alma, ela tem sentimentos, ela tem vontade, ela tem raciocínio, ela não é uma coisa física, mas ela está ligada diretamente ao nosso corpo. A alma, ela interpreta a informação sensória do corpo e influencia aí as nossas ações. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós podemos ver ali em Gênesis capítulo 2, no verso 7, que o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, de Adão, é ali, na verdade, a alma que Deus está nos dando para que nós pudéssemos viver. Sem alma não existe a vida no corpo humano. Portanto, quando nós morremos, o corpo volta para a terra, volta para o pó, e a alma volta para Deus que nos deu. E o espírito? O que seria o espírito? O nosso espírito é então aquilo que nos liga às coisas espirituais. Deus é espírito. Então o espírito é aquilo que dá a vida, porque toda a vida vem de Deus. O espírito, então, na verdade, ele define grandes influências da nossa vida. É o espírito que recebe a influência do Espírito Santo de Deus,
que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, da necessidade do arrependimento e da salvação. E a partir daí, então, nós temos um relacionamento com Deus. É por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos, quando nós vamos aí ao texto de João, capítulo 3, no verso 5. Ele diz o seguinte: em verdade lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso por quê? Porque quando houve o pecado original, a queda do homem, esse espírito que nós temos perdeu conexão, perdeu contato com Deus, perdeu contato com o Espírito de Deus. A partir do momento que o homem nasce de novo no Espírito, inclusive aqui no texto de João, capítulo 3, o Espírito, inclusive, está em letra maiúscula. Então, toda vez que na Bíblia aparece Espírito em letra maiúscula, refere-se ao Espírito de Deus. Então, toda vez que o homem nasce no Espírito, essa conexão é reestabelecida. E a partir daí, então, nós começamos a ter contato diretamente, novamente, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, feito essas duas definições, nós vamos entrar agora, então, na primeira parte desse nosso estudo, onde nós vamos falar sobre a importância de você guardar o seu espírito. Então, a respeito desse assunto, é importante você entender que o seu espírito, aquilo que Deus te deu para se conectar com Ele, é sua responsabilidade. Por que eu estou te dizendo isso? Se nós formos aí ao texto de Provérbios, capítulo 25, no verso 28, nós vamos ver que ali está escrito o seguinte: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E aqui está com letra minúscula, então é o seu espírito individual que Deus te deu. A Bíblia, ela compara então aqui uma pessoa que não consegue conter o seu próprio espírito com uma cidade derrubada sem muros. Isso deixa uma cidade sem defesa, uma cidade totalmente vulnerável para qualquer tipo de ataque. Da mesma forma, se nós não cuidarmos e nós também não contermos o nosso espírito, somos como uma cidade com falhas em nossa estrutura, em nossas fundações, com brechas que vão aí possibilitar aberturas para qualquer tipo de ataque espiritual. O motivo pelo qual você tem que assumir então a responsabilidade pelo seu espírito é porque o seu espírito prepara o caminho para você em sua vida. Um dos melhores conselhos que eu já recebi foi que a gente nunca deve deixar o nosso espírito machucado. O espírito é a chave para o seu futuro. E acima de tudo, quando a gente olha para o texto, por exemplo, de Provérbios, capítulo 4, verso 23, nós vamos ver que nós devemos guardá-lo com toda a diligência. A Bíblia, inclusive, traduz aí a palavra coração e espírito da mesma forma, de maneira comutável. Então, um espírito machucado, ele representa alguém, por exemplo, que tem dentro de si problemas com a questão relacionadas a perdão. E isso são apenas exemplos de coisas que enfraquecem e que nos deixam abertos à vulnerabilidade. Eu poderia elencar também outros problemas que deixam o seu coração, o seu espírito vulnerável, como por exemplo, falta de sabedoria, escolhas ruins que você faz, instabilidade emocional, orgulho, amargura e assim sucessivamente. O texto de Daniel, capítulo 6, no verso 3, nós vamos ver ali que vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. Foi inclusive essa qualidade que mudou a forma como o rei Nabucodonosor olhou para Daniel e através disso Daniel foi favorecido e inclusive promovido. Então, o mesmo Daniel, ele se distinguiu dos demais príncipes e presidentes que haviam naquele império, porque nele havia um espírito excelente. E o rei, então, pensava até em constituí-lo sobre todo o seu reino.
Da mesma forma que esse espírito excelente de Daniel fez com que o rei olhasse para ele de forma diferenciada, se cuidar de seu espírito, você também poderá superar qualquer dificuldade que você encontrar pelo caminho. Agora, é importante você entender que se você permitir que outras coisas dominem o seu espírito, eles vão te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para você. A minha oração, então, é para que você entenda o imenso valor que o seu espírito tem e que você se responsabilize por guardá-lo diligentemente todos os dias da sua vida. Responsabilidade por um coração puro, limpo e um espírito correto são indispensáveis para um relacionamento frutífero com Cristo Jesus. Eu quero finalizar então essa nossa primeira parte desse nosso estudo bíblico sobre meu espírito, minha responsabilidade, falando sobre guardar o teu espírito, trazendo aqui para você 4 citações bíblicas para você meditar sobre elas. A primeira que eu quero te trazer é Daniel, capítulo 5, verso 11. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Pois aqui no seu reino há um homem que tem um espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era juizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. O outro texto está em Daniel, também capítulo 5, verso 14. Já me disseram que o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Provérbios capítulo 20, verso 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. E Provérbios 16, verso 2, que diz: você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então é muito importante nós entendermos que devemos guardar o nosso espírito. A minha oração para você, então, é que você realmente consiga desenvolver diante de Deus um espírito puro, para que você possa curar o seu espírito de todo tipo de machucado, tudo aquilo que pode interferir no seu relacionamento com Deus. E se você ainda não é uma pessoa que aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, seu espírito ainda não nasceu de novo, é importante você entender, para que você possa se comunicar com Deus, é necessário que primeiro você dê este passo de fé, para que a partir daí então você possa ter de novo a sua conexão com Deus restabelecida. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem voltamos então com a segunda parte deste estudo bíblico. Minha oração é que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e se você gostou, compartilhe ele com as pessoas e vamos divulgar juntos o Evangelho de Cristo Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.